Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu não sei o horário que você está assistindo ao podcast da Fique Bem. E hoje eu tenho aqui duas presenças ilustres. Ellen Belo Pignoli, isso mesmo? Isso mesmo. Nutricionista clínica e esportiva. E a Camila Bueno, psicóloga comportamental e criadora do método 3As. Bem-vinda, Nutri e psicóloga. Seja bem-vinda aqui ao podcast e hoje a gente vai trazer aqui um tema muito importante sobre estratégias eficazes para o manejo da ansiedade. É uma honra tê-las vocês aqui comigo. Seja bem-vinda. E eu gostaria aqui de começar com algumas perguntas para a gente desenrolar esse bate-papo que vai ser maravilhoso. A minha expectativa é de aprender muito com cada uma de vocês. E eu queria saber qual é a expectativa de vocês duas para esse podcast hoje. É um prazer muito grande, né? Primeiro, a gente acompanha o trabalho de vocês e a gente confia muito, então agradecemos a confiança, né? De trazer a gente aqui, dar esse espaço pra gente. A expectativa é aprender, ensinar, trazer. Eu acho que vai ser muito bacana, né? É verdade. Um prazer imenso estar aqui, né? E como a Camila falou, a confiança que você tem no nosso trabalho, né? Assim como a gente tem também na Fique Bem. Exatamente. Obrigada, eu agradeço demais, quero aprender muito com vocês. Aliás, eu aprendo com a Ellen, a gente Sim. voltou de uma viagem, acho que de 2 horas de carro, né? Foi mesmo. Nossa, eu saí de lá assim com a minha cabeça já pensando em várias coisas. Camila, eu participei de um treinamento no WhatsApp, maravilhoso também. Ai, gente, se vocês tiverem a oportunidade, acompanhem o trabalho delas, que eu super recomendo, viu? Agora a gente vai começar aqui com algumas perguntas e eu gostaria que vocês colocassem aqui a experiência, a visão de cada uma, tá? Claro. A primeira pergunta, quais estratégias eficazes para lidar com a ansiedade no dia a dia? Quem começa? Posso começar por um ponto, e daí depois eu passo a bola para minha amiga aqui, amiga, sócia, parceira, né? Que a gente tem esse trabalho em conjunto há muitos anos já. Mas eu queria começar pontuando, porque eu acho muito importante a gente colocar o que é realmente a ansiedade, antes da gente já jogar aí algumas estratégias e tudo mais. Eu trabalho, né, uma das minhas áreas de especialidade é também ansiedade, então eu trabalho com esses processos, né, que ligam a questão do comportamento alimentar, e a ansiedade é conhecida como uma das principais vilãs ali de trazer esse descontrole com a alimentação. E todo mundo, né, fala assim, nossa, Cá, quando chega na minha sessão, Cá, eu não quero mais ter ansiedade. O que eu faço para não ter? Meu Deus, a ansiedade tá me deixando ali num estado que eu não quero mais ter. Gente, todo mundo tem ansiedade. A ansiedade é um sentimento. Todos nós sentimos, né? A dificuldade, às vezes, que a gente tem é de nomear os sentimentos. Primeiro ponto, porque a gente não aprende, não tem quem ensine, não tem uma aula lá na escola, ou até na nossa geração mesmo, né? Os familiares não tinham essa facilidade de nomear sentimentos, de explicar. A gente falava o que era amor e o que era raiva, né? Ou tristeza ali, muito pouco, né? Porque não tem tempo ali para sentir tristeza. Então, a ansiedade, hoje, ela vem sempre como algo muito negativo. Mas, na verdade, todo mundo tem, né? E dentro de um limiar ali, né? É lógico que é uma linha tênue entre a ansiedade natural, que todos nós sentimos, e a ansiedade que se torna patológica, que a gente chama, né? Existe, inclusive, uma questão ali emocional muito forte, que é o transtorno de ansiedade generalizada. A gente trata isso como uma patologia psicológica, né? Então, é algo que realmente a gente tem que chamar atenção. Mas a ansiedade mesmo, ela é natural, né? Então, aquela ansiedade, vocês falaram de viagem. Sim. Quem não tem, né? Uma expectativa, aquela ansiedade... É uma ansiedade gostosa, né? Exatamente. Que todo mundo tem. Ansiedade natural. Agora, a gente começa a se atentar mais à ansiedade, a trabalhar com mais atenção, quando essa ansiedade ela começa a atrapalhar o nosso dia a dia. Então, ela é um sofrimento por antecipação. Se a gente for avaliar, mais ou menos de uma forma mais leiga, é sofrimento por antecipação. Então, eu já estou com a minha cabeça sempre pensando acelerada ali de o que vai acontecer, meu Deus, como que vai ser isso lá na frente, como que eu... né? Então, você sempre está com aquela emoção
ansiosa mesmo, porque a gente fala, nossa, eu tô me sentindo ansiosa, eu tô com aquilo, né, me deixando inquieto. Né? Então, a ansiedade, a gente tem esse limiar. Acho que é importante a gente entender essa diferença e entender que todo mundo vai ter. Né? Então, existem formas da gente trabalhar a ansiedade, né? Mas a ansiedade, quando ela se torna... Quando ela é sofrida, né? Uma ansiedade ali de sofrimento, né? Exatamente, né? Que causa realmente onde a gente começa a jogar para vários outros lugares, né? Então, eu estou ansiosa, eu preciso trabalhar a minha ansiedade. Né? Isso a gente faz cuidando ali da nossa saúde mental, da nossa saúde física. A gente, então, tem todo um trabalho profissional que a ansiedade, nesse período ali de uma ansiedade generalizada, ela precisa ser tratada profissionalmente, né? Não é algo que sai daquele limiar da ansiedade natural, que é um sentimento que todo mundo tem. Sim, verdade, concordo. E uma das estratégias é alimentar, né? Então, a gente sabendo identificar a nossa fome, né? Quando a gente entra com tratamento, a gente começa ali a observar alguns fatores que podem minimizar essa ansiedade que a Camila comentou, que é uma ansiedade por antecipação de um sentimento ruim, né? Então, alimentação correta, né, saudável, um sono, né, a gente manter o nosso sono de qualidade, atividade física, né? Então, são estratégias que a gente pode estar trabalhando para minimizar essa sensação, né? E, geralmente, quando a gente está mais ansioso, que é essa ansiedade, né, mais sofrida, a gente quer consumir alimentos que nos dê conforto. E esses alimentos nem sempre são alimentos saudáveis, né? Uma coisa que eu sempre coloco, acho importantíssimo colocar, que não existe alimento proibido. A gente sempre vê, né, alguns alimentos como proibidos. Eu estou de dieta, eu não posso comer isso. Eu vou no nutricionista, ele vai me proibir de comer tudo. Né? Então, eu vou comer antes, antecipa, porque eu vou no nutricionista e ele vai me proibir. E não é isso. Nós temos que manter uma alimentação saudável, uma alimentação equilibrada, para que possamos abrir exceções para comer essas coisas que a gente gosta, né? Essa comida mais afetiva, essa comida que nos dá uma sensação ali de conforto e bem-estar. Então, não é não poder comer, é manter um equilíbrio. Tudo na vida da gente é equilíbrio. Né? Sem o equilíbrio, a gente não consegue trabalhar todas essas questões psicológicas, né? E é como a Nutri falou, né? Realmente muito comum as pessoas acabarem confundindo essa questão da fome física, que é o que a gente deveria, na verdade, se a gente for colocar isso, né? Que a gente deveria obedecer a priori, e a gente acaba confundindo com esses sentimentos como a ansiedade, por exemplo, que é a nossa principal pauta aqui hoje, e utilizando sem entender, porque é uma coisa tão inconsciente que quando você percebe, você está utilizando aquele sentimento no formato errôneo, porque basicamente, né? Então, assim, eu sinto ansiedade, eu tenho que gerenciar, trabalhar essa ansiedade, mas automaticamente essa ansiedade ela pode ser confundida com uma fome. Então, é onde muitos pacientes chegam para a gente sem entender por que está sentindo essa fome, né? Ali entre aspas mesmo. Então, fome é onde o estômago ronca. Essa é a fome física ou não? Também, né? A fome física é a necessidade do organismo, né, de ter energia. Então, tá acabando minha energia, eu preciso recuperar. Né? Uma fome fisiológica ali, nosso organismo ele pede. E aí, uma das maneiras que geralmente eu recomendo para os pacientes, né, para eles entenderem a fome física e a fome emocional, quando a gente tem a fome física, geralmente a gente pensa em qualquer coisa e você tem vontade. Então, estou com fome, vou comer arroz e feijão. Ai, que delícia. Vou comer uma fruta. Ai, que delícia. Agora, quando é uma fome mais emocional, que é essa fome mais por conta da ansiedade, é uma fome mais específica. Sim. Então, eu penso, estou com fome, eu vou comer uma maçã. Não, eu não estou com vontade de comer maçã. Eu estou com fome, eu vou comer uma salada. Não estou com fome de salada. Eu estou com fome, geralmente, de uma comida afetiva, de uma comida que me dá conforto. Palatável, geralmente, né? E a indústria, por exemplo, o chocolate. Exato. Sim, são alimentos que trazem esse conforto palatável, geralmente, pra gente. A indústria põe muito isso, né? Pode perceber.
todos os condimentos, os processos que um alimento ele passa, Nutri vai até poder falar isso bem melhor do que eu, todos esses processos para que esse alimento ele realmente chame a atenção do nosso paladar, né? Até voltando um pouquinho aqui para essa questão da fome física e emocional, né? Eu gosto muito de a gente fazer essa verificação e eu coloco muito em pauta assim, para os pacientes o seguinte, né? Então, a gente perde essa coisa de fábrica, né? Eu brinco assim, que é sentir a fome física. Então, se a gente coloca, por exemplo, vamos pensar no animal silvestre ali na natureza, um animal selvagem. Vamos pensar no leão. O leão, quando ele não pensa assim, nossa, olha, eu vou pegar, tá vendo aquele cervo correndo ali? Né? Eu vou matar aquele cervo, mas já vou matar 2 para deixar um agora para o almoço e um para janta mais tarde. Não, ele vai fazer aquilo de acordo com a necessidade. O animal instintivo, natureza. É instinto, né? Então, ele sabe que ele está com fome física. Ele não pensa, nossa, tô ansioso aqui, então, né? A leoa brigou comigo, tô ansioso, vou matar um cervo para comer aqui. Não, é uma coisa muito natural. Ele obedece o corpo dele. Estou com fome. Vou matar um animal, vou comer esse animal. Eu vou comer até o ponto que me saciar. Porque ele sabe identificar, né? Naturalmente, o instinto do animal, nós somos animais, o instinto do animal é ter isso de saber identificar. Só que a gente vai perdendo isso com o passar do tempo. Né? Daí eu gosto de usar um outro exemplo que cabe muito bem para isso. Então, o leão, ele foi lá, ele matou, tá? Beleza, a leoa, a hora que ele termina, ele não vai comer aquilo até o final. Depois ele vai deixar a leoa vem, come mais um pouco. A leoa também larga ali o quanto ela sente que tá saciada, satisfeita, depois vem as hienas, depois vem os urubus, e assim por diante, né? Tem toda uma cadeia alimentar lá fora, no mundo selvagem, que a gente foi perdendo isso, porque nós fomos nos tornando ali, obedecendo outras áreas. A mesma coisa o bebê, né? Que é o segundo exemplo que eu ia utilizar. O bebezinho, ele tá dentro da barriga da mãe dele ali. Então, ele tá ali, quietinho, ele não conhece nada aqui fora, tá sendo alimentado ali, né? Através do corpo da mãe, tudo certo. Quando esse bebê nasce, a primeira sensação que ele tem, primeiro, é que ele tá morrendo. Então, já porque tava num lugar quentinho, ele não conhece nada. E de repente... Ele começou a ser criado ali dentro do útero, então ele não conhece nada aqui fora. Quando eu falo isso, nossa, tem gente que até fica chocada, se emociona, fala, meu Deus, o bebê pensa que ele tá morrendo. Pensa, gente, o bebê é como sofrido. Um peixe, né? Você tira o peixe do aquário, ele acha que, né? Ele não sabe, né? Ele não sabe. E ele não conhece nada aqui fora. Daí você imagina esse bebê, ele sente ali o corpo expulsando ele. Ele foi criado lá dentro, então ele não conhece nada aqui fora, gente. Sempre gosto de pontuar isso. Quando ele nasce, a primeira experiência, né, atualmente, vamos falar da atualidade, os bebês nascem em hospitais. Então, é aquela luz na carinha dele ali, já é aquele barulho, todo aquele conforto que ele tinha dentro do útero acabou ali, né? Então, teste do pezinho, tapa no bumbum para chorar, né? Coloca ele para pesar naquela balança gelada ali, né, de metal, e daí limpa ele daquele jeito, porque assim... Né? É uma coisa que para nós, né, um bebezinho é único, mas ali no hospital ele é um paciente, mais um, ele limpa, mais um bebê, mais um bebê. Por mais que tenha, né, a gente sabe que as equipes têm muito carinho, né? Tem uma questão muito humana, mas é mais um bebê. Para aquela mãe, ele não é mais um bebê, né? E daí, quando esse bebê passou por tudo isso, ele vai ser entregue para a mãe e o primeiro momento de paz que esse bebê tem aqui na Terra é quando a mãe vai colocar ele no seio e vai amamentar. Então, independente, né, da amamentação ou, às vezes, uma fórmula que esse bebê vai receber, mas percebem que o primeiro acalento da nossa vida, gente, da nossa humanidade, o primeiro contato positivo com o mundo é alimentar. Então, a gente já cria um vínculo automático, né? E emocional, emocional, né? Exatamente, com o afeto que a alimentação vai trazer. Né? E isso vai desenrolando no decorrer da nossa vida, né? A gente vai trazendo isso como uma forma ali de afeto, né? Alimentação. Sim. E aproveitando o gancho que a Camila deu dos bebês, né? Vou levar em consideração as crianças, né? Porque para nós adultos é mais fácil identificar essa fome, né? Agora, quando é uma criança, hoje em dia, né, tem um quadro, a Camila também pode falar melhor, de ansiedade nas crianças muito grande. Então, a gente recebe muitos pacientes, né, ainda crianças já com obesidade, né, por conta de ansiedade, já fazendo tratamentos, né, enfim. E aí,
Para a gente explicar isso para a criança, para ela conseguir identificar a fome dela, é muito difícil. E acontece muito na fase, né, da infância a questão da seletividade alimentar. Então, eu não gosto disso, eu gosto daquilo. E o pai fala, ai, mas ele ficou com vontade. Ele viu e ficou com vontade. E uma coisa que eu coloco muito para os pais é, a criança ela vai consumir o que é ofertado para ela. Sim. Ela não tem o poder, né, de ir lá no mercado e comprar o que ela quer. Então, o que ela vai comprar é controlado. Se o pai está bebendo uma bebida alcoólica e a criança sente vontade, ele vai dar? Não. Né? E por que dá o refrigerante? Por que dá o chocolate? Por que dá outras comidas? Eu não estou dizendo que é proibido. Não estou dizendo que não pode consumir. Mas o bebê, ele está acostumado só com leite. Depois nós entramos com a introdução alimentar. Então, ele vai criando o paladar dele. Se a gente já inserir alimentos, né, mais palatáveis desde o início, esses alimentos eles vão tomar conta, porque é gostoso. E aí ele vai recusar aqueles que não têm o sabor. A gente não sente falta do que a gente não conhece, Exato. meu povo. E isso não é só em questão alimentar, é em relação a tudo na vida da gente, né? Como é que a gente sente falta, a gente sente saudade de alguém que a gente não conhece? Né? Então, com a alimentação é a mesma coisa. E por que as pessoas também acabam procurando a alimentação para minimizar a ansiedade? Porque é fácil. Eu falo para os meus pacientes, dou sempre esse exemplo, né? Eu estou aqui trabalhando, né? Estou ansiosa, ou estou triste, estou preocupada. Eu amo dançar, Ellen. Eu não posso simplesmente parar o que eu estou fazendo ali e dançar, porque eu estou ansiosa, para minimizar a minha ansiedade. Mas eu posso abrir minha gaveta e comer um chocolate, que vai me proporcionar prazer, né? O mesmo prazer de dançar, equivalente, né? Então, o comer ali é muito mais simples, é muito mais rápido e fácil do que fazer outra atividade, que talvez vai proporcionar prazer. Então, por isso que a gente acaba tendenciando também sempre para a comida, para minimizar essa sensação de mal-estar ali, da ansiedade. E é um mal-estar. E até, daí, costurando aqui com o que a Ellen tá falando, essa questão, né? Então, pulando aqui do bebê e indo para a criança, como a Ellen trouxe pra gente. É muito importante a gente perceber, voltando ali até no que eu já pincelei, o quanto nós não aprendemos a nomear. Então, sempre que chega uma criança no meu consultório, né? Então, eu vou fazer esse trabalho com a criança. Eu tenho até um livro que é muito bacana, que chama Emocionário. Emocionário. Ele ali traz todas as emoções detalhadas, de todas as emoções que a gente pode sentir. E a criança, ela começa a descobrir aquilo, e às vezes até os pais depois vêm me falam, nossa, cara, o fulaninho trouxe para mim e tal. Nem eu conhecia essa emoção. Então, como, né, Aline, a gente vai ensinar, às vezes, para o nosso filho uma coisa que nem a gente sabe lidar, nem a gente conhece, né? E isso vem, a gente está saindo, na verdade, de uma geração agora, que era ali dos nossos pais, dos nossos avós, que não sabiam nomear emoções e não sabiam trabalhá-las. Né? Então, como que eu vou passar isso para o meu filho se eu não sei? Então, às vezes é um trabalho que eu, né, acabo desenvolvendo, e eu sei que a minha colega também, da gente ter que trabalhar, às vezes, antes ali, o pai, por exemplo, quando a gente fala de uma criança, trabalhar a família. É a mesma coisa. Quando ela estava falando da criança, não adianta trabalhar a criança, primeiro são os pais, né? Sim. Porque é os pais que vão passar para a criança, né? Tem muita gente, inclusive, que não gosta de atender criança, porque fala que o problema nunca está com a criança, sempre está com os pais. E tem isso, né? E não que o problema que a gente diz assim, essa culpabilização. Porque, eu repito, como a gente vai dar o que a gente não tem, como a gente vai ensinar o que a gente não conhece. Então, eu sempre convido muito as pessoas, assim, por onde eu passo, quando a gente entra nesse assunto, de se perguntar mesmo. Eu entendo o que é uma ansiedade, eu sei o que é ansiedade, né? Aonde eu coloco a minha ansiedade? A minha ansiedade é uma ansiedade comum? Porque até também a gente popularizou muito isso. Tô ansiosa. Isso aqui é ansiedade. Tudo é ansiedade. Né? Muito paciente chega e fala, eu estou com X peso, eu ganhei todo esse peso por conta da ansiedade. Né? Então, assim, e até existe realmente, é muito comum, inclusive, mas a gente precisa entender o que é, do que se trata. Quando a gente começa a aprender a nomear, até mesmo a fome física, a fome emocional, quando a gente aprende a nomear, e não que a gente não vá se render a uma fome emocional, né? Tem alimentos que, inclusive, são super, que o pessoal hoje chama de comfort food, né? Que a gente fala que são os alimentos que trazem ali um calorzinho para o nosso coração.
né? Mas em que momentos que eu uso isso? Será que eu estou usando como a minha válvula de escape sempre a alimentação? Será que eu estou colocando as minhas emoções, a minha ansiedade, que, né, é a nossa pauta principal aqui, na alimentação? Aonde eu estou colocando isso? Porque eu vou repetir isso até o final do nosso podcast. Se a gente tem uma questão com ansiedade, a gente precisa trabalhar a ansiedade. Porque senão entende que eu crio outra questão? Se eu pego a minha ansiedade e jogo ela na alimentação, eu estou criando um problema 2. Né? Tá, então eu não vou jogar na minha alimentação, mas eu vou jogar no excesso que eu tenho, por exemplo, de toda vez que eu tô ansioso, eu saio pra rua, daí eu começo a sair pra rua 3 horas da manhã para correr na rua por 10 quilômetros, isso começa a se tornar também uma questão. Então, a Ellen falou e eu vou daqui reforçar, né? Tudo que é em desequilíbrio, a gente precisa se atentar. Então, aonde eu estou jogando as minhas emoções? Em que formato que eu estou fazendo isso? Tudo que é demais. Mesma coisa uma pessoa que cuida em excesso da alimentação. Sim. Então, ela vai no aniversário... Ela vai no aniversário, ela leva o potinho dela. Até uma balancinha. A balancinha de... verdade. É verdade. Isso é um fato. A balancinha, e daí eu levo o meu... Eu não posso comer brigadeiro. Eu vou levar um brigadeiro de banana, né? Nossa, de biomassa. Verdade, conheço. Biomassa. Então, assim, gente, tudo bem. Acho bacana você se cuidar e tem que se cuidar mesmo. Mas a Ellen citou um outro ponto que e eu uso muito essa frase, né? Existe a nossa regra, então a Ellen é minha nutri. Ela me acompanha, tudo, eu treino, enfim, tenho toda essa questão da alimentação. Que hoje, pra mim, já se tornou natural. Eu não tenho mais colado o cardápio da Nutri na minha geladeira. Né? A minha vida, ela hoje é naturalmente, ela gira em torno, né, de eu ter uma qualidade de vida. Então, que é o combo alimentação saudável, terapia, exercício físico, coisas que eu gosto de fazer, que é meu lazer, né? Tudo isso é extremamente importante. Mas hoje a minha qualidade de vida alimentar, por exemplo, é natural. Eu já sei o que eu tenho que comer no dia a dia, de tanto, né? Primeiro que ela, né? A gente bateu nessa tecla, mas a minha alimentação no dia a dia, ela é naturalmente assim. Então, quando eu tenho as minhas exceções, que é diferente da minha regra, então, quando eu vou numa festa, quando eu tô ali no momento que eu falo, nossa, eu realmente estou com vontade de comer tal coisa, não tem problema nenhum de eu ceder. Porque a minha regra, ela sempre tá ali no meu dia a dia. Então, a minha exceção, eu brinco, né? Eu falo, vocês vão me ver no meu Instagram numa terça-noite degustando uma pizza. E tá tudo bem, porque essa é a minha exceção. Eu não degusto uma pizza todos os dias no meu jantar, né? Não, muito pelo contrário, eu tenho a minha regra diária ali. O que sai da minha exceção não se torna um problema, né? E é uma questão também que eu converso bastante com os pacientes, né? Porque eles sempre me perguntam, mas quando que a gente pode abrir essa exceção? Quantas vezes na semana eu posso abrir essa exceção? Perfeito. Né? E eu falo para eles, eu não estou te proibindo de consumir nada. Então, não tem um dia certo, né? É você com você, É né? você com você. Eu sempre sugiro, né? Então, a sugestão é, por exemplo, estou pretendendo comer uma pizza à noite. Então, tentar ao longo do dia consumir uma alimentação mais saudável, com menos carboidrato, né? Mais verduras, mais legumes. Nutri, por quê? O carboidrato é vilão? Não, não é isso. É porque no dia tem que ter o equilíbrio. Então, se eu sei que a pizza ela contém um pouco mais de carboidrato, tem um pouco mais de gordura por conta do queijo, então, ao longo do dia, eu vou tentar equilibrar melhor minha alimentação. Nutri, mas quando isso não é programado, né? Acabou que eu não programei e eu acabei indo almoçar e comi um lanche, um sanduíche. Ok, então no restante do dia você tenta controlar melhor. E tem dias que não tem como, a gente vai sair da rotina o dia inteiro, por exemplo, Natal, né? Às vezes a gente vai na casa de um, né? E eu falo para eles, não tem problema, tá tudo bem, porque não é sempre. Você faz isso sempre? Não, é às vezes, então não tem problema. A gente só tem que ter a consciência de ter alimentação saudável. Então, hoje foi um dia típico, aconteceu, né? No outro dia, eu vou seguir minha rotina mais saudável. E o pessoal criou um estereotipo ali em cima do nome dieta, né? Estou de dieta. Dieta, gente, todo mundo faz dieta. Dieta é o que a gente consome. Qual que é a dieta do leão? Né? Qual que é a dieta? Todo mundo faz dieta, né? Só que tem gente que
faz dietas específicas. Vou até dar um exemplo, né? Por exemplo, uma dieta no hospital. Então, uma dieta líquida, essa é uma dieta específica. Mas dieta é o que a gente consome. Então, o pessoal já criou essa questão até de ansiedade em cima do nome de dieta, né? A gente pensa no nome dieta, a gente já fica ansioso. É uma cultura da dieta, né? A gente já leva sempre a dieta. Até traz um peso também, né? Quando fala, nossa, tô de dieta, um peso, né? E é uma restrição, porque assim, a gente leva sempre o nome dieta para uma restrição alimentar. E é um ponto bacana até da gente posicionar, porque isso causa muita ansiedade, como, né, você acabou de comentar, e é um fato. Porque daí o que acontece? A gente coloca ali, então a pessoa vai, ela tá consumindo, sei lá, vou chutar aqui, tá, gente? 3.000 calorias num dia. Então ela vai, procura um profissional ali que às vezes não entende muito bem a dinâmica, né, daquele paciente. Por isso que eu falo que é muito importante a gente partir do pressuposto de procurar profissionais adequados, qualificados, que vão entender você como um indivíduo. Você é individual. Não adianta você pegar a dieta da tua amiga e falar, vou seguir. Né? Não, por isso da internet, né? Dieta do ovo, a dieta da lua, a dieta da USP. Até falo para os pacientes, né? Falei, se fosse fácil assim, não teria minha profissão. Perfeito. Exato. Né? Exatamente. Tem muito paciente que chega e fala, mas Nutri, você vai calcular a minha dieta? Eu quero sair daqui com a dieta. Falou, gente, eu preciso calcular de acordo com as suas necessidades, né? Lógico, a gente, para facilitar até, a gente tem ali, eu sei que tal idade precisa de certos nutrientes mais específicos. Então, né? Eu sei que eu tenho ali mais ou menos as dietas, né? De acordo com a quantidade de calorias que você tem necessidade. Mas, em todo caso, eu preciso organizar isso de uma forma que atenda às suas necessidades. E não são necessidades só nutricionais. São necessidades, né, até de rotina. Como é que eu vou entregar um cardápio para uma pessoa que foge totalmente dos horários dela? Ela não vai conseguir seguir. Então, a gente tem que ajustar isso, né? O que é viável? Atendo muitas pessoas que, hoje em dia, né, a rotina é muito corrida. Então, trabalha, faz faculdade à noite. E aí, chega da faculdade, vai jantar e já tem que dormir, porque no outro dia vai acordar cedo. Então, eu tenho que fazer uma estratégia que seja viável, que não prejudique para aquela pessoa. Individualmente. Desculpa até te cortar, Camila, mas eu acho importante sinalizar isso. Porque as pessoas, elas ficam até, nossa, mas eu achei que eu já ia sair daqui com cardápio. Até dá, né? Se for uma consulta um pouco mais longa e tudo mais, dá pra gente, junto com o paciente, ali já ir formulando. Eu já trabalhei, né, em algumas clínicas em que me possibilitavam, né, fazer isso. Mas a primeira consulta é para eu conhecer o paciente. Eu preciso conhecer, eu preciso conversar. Né? Exatamente. Dia a dia. Não tem como eu prescrever um cardápio sem conhecer esse paciente. As pessoas, elas precisam ser ouvidas. Elas estão acostumadas a ir ali, né, no médico. O médico... Quantas vezes vocês já passaram por isso, né? E também comentam isso, né? Nossa, cheguei lá, o médico só prescreveu, o nutricionista nem olhou na minha cara. Sim. Então, assim, não estou generalizando, tá? Estou dando como exemplo, porque... É o que a gente escuta, né? É uma das principais reclamações. E é o que a gente tem experiência. Então, para a gente conseguir formular, né, um cardápio mais adequado, a gente precisa ouvir esse paciente. E acho que respeitar, né, essa individualidade e até entender, quando eu comentei isso, né, de um paciente sai ali de uma dieta de 3.000 calorias e ele encontra um profissional que vai passar para ele uma dieta de 1.000, né? Então, a gente para pensar o quanto é gritante isso, assim, né? Então, assim, isso chega recordista, assim, no consultório. Então, o paciente chega saindo ali, ele tá com uma obesidade, tá com uma rotina completamente desorganizada, ele não entendeu ainda o quanto essa organização é importante, porque é todo um processo, né? A gente tem que ter essa paciência, tanto nós profissionais, como o próprio paciente. Porque a pessoa que ela chega com uma emergência, ela é imediatista. Então, ela quer sair do ponto 0 e ir para o ponto 100 imediatamente, né? Então, quando ele recebe uma dieta dessa, completamente... restritiva, que não vai combinar ali com o pensamento atual dele, porque às vezes a pessoa não vira a chave só porque ela recebeu uma dieta, né? Ou porque ela fez uma consulta ali com a psicóloga no primeiro momento. É um trabalho, realmente. Você tem que ter toda essa paciência e entender que essa pessoa, ela é um ser humano individual, que ela tem toda uma história, que ela tem toda uma vivência com aquilo, às vezes um trauma. O que eu escuto de gente falando, eu não vou em nutricionista,
porque eu já sei como que vai ser. Ou eu não passo com o psicólogo, porque eu sei que ela, sei lá, vai ficar olhando no relógio, contando o tempo que... Os preconceitos, né? Assim, nem E não só sabe, nem vivenciou. Aline, porque às vezes as pessoas... isso é tão comum, assim, esse atendimento que não é individualizado, que é um atendimento direcionado para eu vou fazer e ponto, né? Eu tenho que cumprir 1 hora aqui com você, eu vou ficar aqui 1 hora e quando vai... Nossa, eu escuto muito isso. O psicólogo já tá ali olhando o relógio. Ai, meu Deus. Ai, não sei o quê. Já tá na hora. Vai passar. E não sei o quê, não sei o quê. E não que a gente não tenha que ter um direcionamento. É o nosso trabalho também, claro, né? Mas esse atendimento individualizado é extremamente necessário para cada um ali, sabe? É individualizado, é para cada pessoa. A gente estuda toda a relação ali que a pessoa tem com a alimentação. Quando eu comecei a trabalhar com comportamento alimentar, primeiro que eu tenho uma história, né, relacionada com a obesidade, que me acompanhou até o início da minha vida adulta. Então, mais do que profissionalmente, eu busco entender os meus pacientes, as pessoas que me cercam, pessoalmente, né? Eu sei que é um processo para a gente sair, repito, do ponto 0 e chegar ali no ponto 100, né? E quando a gente se depara muitas vezes com essa ansiedade mesmo que causa essa mentalidade de dieta, de que eu tenho que restringir. Então, eu começo ali a dieta na segunda, porque é incrível, né? Segunda-feira é dia mundial da dieta, né? Toda e às vezes dá mentira, né? Porque... é verdade. A gente tenta se enganar, né? Muitas vezes, não adianta. E envolve muito esse processo, a gente ter esse pé no chão de entender que, assim, poxa vida, eu não... Pra onde que eu vou, né? Eu brinco, eu falo assim, se eu sair de uma dieta de 3.000 calorias e já pulo para uma de 1.000, então na segunda-feira eu até acordo engajada com aquilo ali. E eu acho muito engraçado esses marcos, né, que a gente coloca. É segunda-feira, é o primeiro dia do mês, é o primeiro dia do ano, né? E não, gente, todo dia é dia da gente começar uma mudança na nossa vida. E eu falo para os pacientes, né, que tudo na nossa vida que a gente inicia empolgado. Exato. Então, você vai no nutricionista, você já sai de lá, não vou começar dieta, Passa vou no passar mercado, no fazer mercado, aquela compra, né? Eu vou praticar atividade física todos os dias. Sim. Eu falo, coloquem metas possíveis. Os micropassos, né? gente. Então, por exemplo, eu vou colocar que eu vou 2 vezes na semana na academia, porque eu sei que 2 vezes na semana eu consigo ir, eu consigo me organizar. Falei, você tem que levar em consideração a sua rotina, que tem dia que você vai sair do trabalho às 5 horas, tem dia que você vai sair às 8. E tem dia que você vai sair meia-noite, tem dia que você vai sair do trabalho e vai precisar resolver alguma coisa em casa. Falei, então coloca metas possíveis, porque se você for mais que a meta, né, você vai se motivar. Você vai se motivar. Mesmo. Agora, se você coloca uma meta muito impossível, né? Você colocou lá 5 vezes na semana, você foi só 2, você desmotiva. Isso mesmo. E aí chega uma hora que você não faz mais. Falei, então coloca metas possíveis, porque se você colocou 2 vezes, você está indo 5, ótimo, isso é motivação, né? E as pessoas têm essa tendência de ficar, né, ansiosas, né? E acabar, né, saindo fora ali, colocando metas muito inalcançáveis, e a tendência é você desistir. Sim. Tem muito paciente que chega para mim no consultório, e eu ouvindo ele ali, eu fico pensando, eu falo, gente, eu não vou conseguir tratar esse paciente, porque se eu entregar um cardápio para ele agora vai ser mais um problema. E é justamente o paciente que não faz, eu não estou puxando sardinha, né, pro lado da Camila, mas é muito importante ter, né, esse acompanhamento também psicológico, porque tem muita gente que vai lá achando que é um problema alimentar, e é também, né, às vezes está com um quadro ali de obesidade, né, consequentemente várias doenças associadas, só que não faz o acompanhamento psicológico, então acaba me limitando, limita meu trabalho. Né? Porque eu sei que eu vou entregar um cardápio e vai ser mais um problema, ele vai se frustrar, porque ele está com tanto problema, tantas questões ali, né, que ele não consegue trabalhar, que o cardápio ele não vai conseguir seguir, não é nem porque ele não quer, né? Não é porque é falta de vontade, não, é porque a rotina dele às vezes não permite, o psicológico dele não permite que ele siga aquilo. Então, a gente indica sempre, né, o acompanhamento, mas não é todo mundo que está aberto. E não entende, né, a importância disso. Porque é aquilo que a Ellen está falando. Então, imagina, ela vai, passa ali, modifica momentaneamente ali, né, de uma forma individualizada para ele, a dieta e tudo mais. Daí ele pega aquilo ali e ele vai tentar incluir aquilo no dia a dia dele. Então, ele vai
ele faz tudo bonitinho. Começou segunda-feira, né, no Dia Mundial da Dieta. Começou segunda-feira bonitinho. Ele, nossa, pesa o negócio. Ele conta a caloria, ele anota, faz o diário alimentar dele. Ele, nossa, já fez a comprinha, tá bonitinho. Ele posta fotos no Instagram que ele tá comendo bonitinho, né? Vira aquela coisa assim, porque é muita empolgação. Você fala, agora vai, né? Agora eu vou. Daí coloca ali, vou fazer também exercício físico em conjunto, isso 5 vezes na semana eu vou fazer. E aquela primeira semana ele vai, na força do ódio, mas ele vai. Né? Segunda animada, terça-feira ele já dá aquela respirada, na quarta ele já fala o que eu tô fazendo da minha vida, quinta-feira ele tá arrancando os cabelos e sexta-feira ele pede a pizza à noite pra ele dar aquela relaxada. E aí isso se torna ruim. Péssimo. Porque ele pega um ranço da academia. Eu não quero ir. É horrível ir pra academia. Eu não gosto de alimentação saudável. E o que acontece? Daí, quando dá aquela sexta-feira, logo de manhã ele pesa, né? Claro, porque ele tem a balança no banheiro ali. Ele se segurou a semana toda para não pesar. Então, ele começou com um X ali na segunda-feira. Na sexta-feira, quando ele sobe na balança, ele perdeu 200 gramas. Ele fala, você tá maluco? Eu fiz esse negócio direitinho, fui na academia os 5 dias, fiz tudo que a Nutri me pediu os 5 dias. Daí eu perdi 200 gramas no final dessa semana. É a hora que ele fala, eu não sirvo pra isso. Porque nós somos imediatistas. O maior problema de quem está fazendo uma mudança ali, seja radical ou não, né, que ele entenda que é um processo, mas mesmo assim, é esse imediatismo. A gente tem essa necessidade de fazer essa mudança. Quando a gente fala de exercício físico mesmo, né? A gente se coloca ali para... O certo mesmo era todos os dias nós nos movimentarmos. Né? A maioria das pessoas hoje do nosso trabalho é sentado. Né? Então, você trabalha no escritório, daí hoje tem o home office, eu mesmo sou home. Eu também. Então, a gente passa o dia sentado, às vezes 10, 12 horas do nosso dia sentado. Né? Daí eu volto a falar dos animaizinhos, né? Os animais silvestres, selvagens, porque a gente já deixou os nossos animais domésticos iguais a gente, então eles não são parâmetro. É verdade. Né? Mas lá eles se movimentam, eles vão, eles andam, eles correm, eles brincam. De manhã cedo eles se espreguiçam quando eles acordam, né? Nós perdemos tudo isso com o tempo. Né? Eu lembro que quando eu comecei a ficar home, tinha dia que chegava quarta-feira, assim, eu falava... Nossa, eu não saí de casa nenhum dia ainda. Nem coloquei o nariz para fora de casa. Né? Então, aos poucos, a gente tem que começar a entender essa realidade, que existem coisas que são obrigatórias mesmo. Né? Do mesmo jeito que a gente acorda de manhã e vai trabalhar, porque a gente é obrigado. A gente tem um propósito, pagar conta. Gente, eu amo o meu trabalho. Mas, assim, eu trabalho porque eu tenho que trabalhar. Né? Lógico que eu dou muita sorte de ainda trabalhar com uma coisa que eu amo. Mas trabalho é trabalho, né? Se a gente pudesse ser multimega milionário e não precisasse se importar com isso, ia ser maravilhoso. A gente ia fazer quando a gente quisesse, do jeito que a gente quisesse, do formato que a gente quisesse. Né? Mas não, a gente faz isso como uma obrigação. É a mesma coisa, a gente escova os dentes todos os dias de manhã, porque aquilo naturalizou na nossa vida. A gente acorda, a primeira coisa que a gente faz é ir no banheiro, escovar os dentes, né? É natural, porque aquilo se tornou um hábito, a gente entende parte o propósito. Da gente, parte da gente. Parte da gente. Se eu não escovo os dentes, eu vou ter um problema de saúde bucal, então eu priorizo isso na minha vida. E eu dou até como exemplo para os pacientes também, né, em relação a mudanças. Eu falo, as mudanças, como a Camila já citou, né, elas têm que ser devagar. Sim. A gente é imediatista, a gente quer, né, os resultados rápidos. Tem como? Tem. Só que para isso a gente tem que entrar, né, com algo mais restritivo, mais radical. Só que você não consegue dar manutenção nisso. Você consegue perder peso. Não é sustentável, né? Exato. Porque, né, quem consegue manter uma dieta super restritiva, né, que não pode consumir vários alimentos que são mais confortáveis, porque geralmente são mais calóricos. Então, assim, as pessoas, elas querem esse tipo de dieta porque elas querem perder, tem peso rápido. Mas aí, quando alcança o objetivo, ai, nossa... Não preciso mais fazer. E aí, acaba ficando com aquele efeito sanfona. Então, eu falo para eles, vamos entrar com algo, né, mais devagar, para o organismo ali ir se acostumando, para que a gente consiga alcançar o resultado e manter. Da manutenção. É criar novos hábitos, né? E aí, eu dou sempre o exemplo de mudança de emprego mesmo. Eu falo, primeiro dia no emprego é horrível. Porque você chega lá, você não sabe onde é o banheiro, você não sabe o que fazer, você não sabe onde você senta. É horrível. No segundo dia já fica mais um pouco
né, um pouco melhor, porque você já sabe onde é o seu lugar, onde é o banheiro. E chega uma hora que você está indo trabalhar, que você está indo embora, você nem lembra o que você fez, como você fez, porque ficou automático. Com a alimentação saudável, ela tem que ser a mesma coisa, né? Você tem que se acostumar com ela. Então, Nutri, qual que é o segredo, né? O que eu mais ouço é isso. Qual que é o segredo? O segredo é a organização. E até para evitar a ansiedade, né, essa organização ela é extremamente importante, né? E isso serve, por exemplo, se a gente fala de um exercício físico, tem gente que fala assim para mim, eu já fico ansiosa porque eu sei que eu não gosto, porque eu sei que vai ser difícil para mim, porque eu sei que eu não vou conseguir ir, enfim, N coisas. Então, a gente tem que ir criando, né? Quando a gente vai falar dessa relação com a ansiedade, a gente tem que ir criando também ambientes confortáveis para que ela possa ser evitada. Então, voltando aqui para o exercício físico. Eu já sei que eu vou chegar numa academia e vou me sentir inadequada para aquele ambiente, por exemplo. Porque parece que tá todo mundo pronto, né? Parece que você chegou depois, tá todo mundo pronto na academia, menos você, né? Todo mundo tem fôlego, todo mundo corre na esteira, todo mundo tem uma roupa bonitinha pra ir, né? Só você que tá inadequado ali. Então, você já vai criando. Então, assim, poxa, talvez o início não seja dentro de uma academia para você se movimentar. Talvez você vai começar ali indo no parque ali perto de casa, fazendo uma caminhada. Talvez você tenha que ir para um grupo de pessoas que você se encontre um pouco melhor, vai participar de uma aula só ali na academia, né? Que você vai se sentir mais ali pertencente. Ou senão, eu vou fazer de casa com uma equipe que realmente me coloca ali para cima. Então, você começa a se adequar. Tá, não, realmente eu entendi, mas eu tô com uma dificuldade de ir, então. Antecipadamente, né? Você já começa a criar um ambiente confortável. Então, você já separa a sua roupinha no dia anterior, você sabe que você vai ter dificuldade de acordar no dia seguinte, você já coloca o seu celular distante ali da cama para a hora que despertar você levantar. Você cria... São pequenas estratégias, exatamente, né, que vai te facilitar, beneficiar, né? Facilitar, exatamente. Até né? com a alimentação também, né? Eu falo para os pacientes, deixam algumas marmitinhas já prontas, já congeladas, né? Porque tem o dia que você vai chegar ali, que você já chega cansado, e aí você tem que pensar o que você vai preparar, né? E ter que preparar, porque às vezes você chega tão esgotado que você não quer pensar, nem pensar. Sim. E aí, o que você vai fazer? Se você não tem algo ali disponível, você vai pedir um iFood, né? Você vai pedir qualquer coisa, você vai comer qualquer coisa. A gente tem rotina para tudo na nossa vida, né? Trabalho, a gente tem horário. Por mais que, às vezes eu faço hora extra, mas você sabe que você tem uma regra ali no trabalho. Que você precisa entrar, tá horário, tem uma hora de almoço, tem o horário para sair, né? E com a alimentação a gente come a hora que dá, o que dá. Então, a gente tem que colocar essa rotina alimentar dentro da nossa rotina, né? E se organizar para que você tenha disponível ali os alimentos que são mais saudáveis, né? É igual eu falei, tem uma vez ou outra que você vai sair da rotina, que você vai comer alguma coisa diferente, mas tentar controlar, porque senão você vai sair da rotina sempre, você vai comer o que tem sempre, né? E as coisas que tem sempre na nossa casa são coisas que não são perecíveis. São os industrializados. Porque o que é perecível, né? Fruta, verdura, legumes, se você não consome, estraga. Então, o que vai ter ali à disposição para você? Coisas industrializadas. Por isso que, né, as pessoas entendem que fazer dieta é difícil, né? Entendem como uma coisa ruim. E não é. É só a gente se organizar para ter. Nutri, mas eu compro e estraga. Por isso que precisa de organização. Porque você compra a quantidade certa ali para que você consiga ter, né, na sua semana, uma rotina alimentar mais saudável. Ô Nutri, até vou pegar o gancho do que você está falando. Vamos pensar assim, quando a pessoa ela vai viajar, ela não se planeja? Sim. Ela planeja para onde que ela vai, ela planeja roupa, às vezes compra roupa, ela se planeja totalmente para aquela viagem para chegar. E às vezes demora, né? Porque às vezes a pessoa ela faz uma viagem, dependendo do lugar, ela... um ano ali pagando. Então, ali ela já está se planejando, ela está pagando. Exato. Aí depois, chegando um mês perto da viagem, aí ela já começa a se planejar. Que roupa que eu vou levar? Vou ter que comprar, que não sei o quê. Então, você viu, um ano planejando uma viagem. Ela vai ficar uma semana, às vezes, ou um mês, ou 2 semanas na viagem. Só que ela se planejou, às vezes, o ano todo. E por que não se planejar para isso? Exato. Para essa qualidade de vida. E eu dei o exemplo da alimentação, né, Aline? Mas isso para tudo.
na nossa vida, né? Alimentação, atividade física. E é sobre prioridade, sabe o que é, Aline? Quando a gente fala de uma viagem, de alguma coisa, a gente coloca aquilo ali com um sabor diferente, né? Então, a gente coloca uma prioridade diferente, a gente vê aquilo com gosto, com uma alegria. E quando a gente fala desse cuidado, a gente já demonizou tanto esse cuidado com a nossa saúde, como essa estratégia mesmo de assim, não, então ou é 8 ou 80. O que mais prejudica é essa visão 880. Né? Então, assim, ou é tudo ou é nada. E não, você pode ser ali um 40 e pouquinho ali no meio e tá tudo bem. Né? E por isso que gera toda essa ansiedade de, nossa, mas se eu for na Nutri, eu já sei como vai ser. Se eu passar com o psicólogo, eu já sei como ela vai me direcionar. Se eu fizer tal coisa... Então, a gente não usa essa ansiedade ao nosso favor, como numa viagem, por exemplo. Porque Na viagem, eu estou usando coisa minha ansiedade a gostosa, favor. Né? Então, eu já estou me antecipando, porque a ansiedade vem de antecipação. Então, eu estou ansiando aquilo ali, eu estou antecipando aquilo para que aquilo aconteça tudo ao meu favor. Nesse caso da questão alimentar, da questão da saúde, a gente usa isso contra. A gente usa a ansiedade contra. Por quê? Porque a gente não... Daí vem lá na tua primeira pergunta, meu Deus do céu. Daí a gente saiu assim e foi indo embora. Lá na tua primeira pergunta, né? Como que a gente gerencia essa questão com a ansiedade? Como que a gente pode utilizar estratégias ali ao nosso favor? Então, como a doutora Ellen falou, então a questão da alimentação é extremamente importante. Se você não está com uma alimentação ali que ela vá ser a favor da tua nutrição, porque o nosso corpo ele é químico, ele precisa ali de coisas que vão nutrir ele e vai causar as químicas ali do nosso corpo, as reações químicas, né? Então, a ansiedade ela está muito ligada à nossa alimentação. Se eu tenho uma alimentação pobre em nutrientes, a ansiedade ela vai bater na minha porta, porque eu vou confundir sempre ali o meu desejo emocional com o meu desejo físico, porque o meu corpo ele está desregulado. Segundo ponto muito importante, eu falo para o paciente, se ele vem para minha sessão falando que ele é ansioso, eu identifico que realmente ele é ansioso, ele não faz exercício físico, eu já falo, não dá para trabalhar. Porque é essencial para uma pessoa que tem crises de ansiedade se exercitar. Essencial. Não funciona. Não tem medicação que ajude se não for desse jeito. Segundo ponto, o terceiro ponto que é importante, né? A gente identificar os gatilhos dessa ansiedade, para que a gente possa tratar como antecipar a ansiedade, né? Nesse caso, assim, se antecipar para essa ansiedade. Então, se eu já sei os gatilhos que vão me causar ansiedade, eu já vou conseguir identificar que é uma ansiedade realmente e como eu vou poder trabalhar isso. Uma das coisas que eu amo indicar para os pacientes, primeiro é a respiração. Para a ansiedade, ela é muito importante, ela ajuda mesmo. Então, estou com crise de ansiedade. O que é estar com crise de ansiedade? É quando a ansiedade ela se torna com sintomas físicos. Então, eu tenho taquicardia, né, que é aquela palpitação no coração, começo com suor esquisito, não tá nem frio nem calor, eu tô com aquele suor estranho que eu já sei que é, que tô com a mão suando, né? Às vezes eu fico com a perna inquieta, com a mão ali, eu não sei o que fazer, dá aquela ansiedade estranha. Tem gente que tem sintomas como se estivesse tendo um infarto, que é tão desesperador, né? Então, dá aquele uma aperto. Crise, é né? uma crise mesmo. Então, te dá, às vezes, choro. A crise de ansiedade, ela pode aparecer como tensão muscular, tensão aqui, né? Toda a parte nervosa ali dos nossos nervos. Então, maxilar, quando ele vai ficando, dor de cabeça, tudo isso são sintomas físicos da ansiedade. Então, quando a gente já está nesse ponto, é tratamento com psicólogo e psiquiatra, porque a gente vai tomar medicação para tratar essa ansiedade. Não tem jeito. Né? Eu sempre falo para os pacientes, não tem como eu tratar ali a raiz se os sintomas eles estão borbulhando. Né? Então, imagina, eu fiz um machucado aqui. Para eu saber o tamanho do machucado, eu tenho que estancar o sangue. Porque às vezes é um micro machucadinho e tá sangrando ali, horrores. né? Horrores. Você fala, meu Deus, abriu um buraco. E não, e às vezes realmente é uma coisa grandiosa. Então, pra gente tratar ali a raiz do problema, a gente tem que tratar o sintoma. Senão o sintoma, ele não deixa você pensar. Deixa sempre o paciente ali só focado no sintoma. Então, onde a gente entra, né, em conjunto com o psiquiatra, a gente vai fazer um tratamento medicamentoso para isso também. Então, a ansiedade, às vezes, ela tem que ser tratada com algumas medicações. Tem também outras, né, outras alternativas ali, tem, né, outras coisas que a gente pode tomar, que são mais
voltados ali para fisioterápico, mais natural, mais homeopático, também super acredito. Eu não sou contra nada que vai fazer bem pra gente. Eu falo isso, né? Inclusive, quando você trouxe pra gente, né, apresentou a proposta da Fique Bem, foi uma coisa que eu achei interessantíssima, né? Porque é uma forma muito mais natural da gente entrar ali com o tratamento de várias questões que podem estar ligadas ao nosso emocional, né? A outros pontos. E como a Camila citou, é químico, né? Sim. E nosso organismo, ele tá todo interligado ali. Então, é uma coisa, às vezes, que a gente trata que melhora 100% de 1000 coisas. Uma coisa, assim, que a gente trata que melhora muito a ansiedade é o intestino. Entrar com probiótico, né? Com biomassa de banana verde. A gente consegue restaurar ali a flora intestinal e, consequentemente, ameniza a ansiedade. Por quê? A gente faz a absorção dos nutrientes no intestino. Se a gente não está com o intestino funcionando bem, a gente não consegue absorver direito os nutrientes. Consequentemente, né, causa ali uma deficiência de certos nutrientes. E esses nutrientes, eles vão servir para controlar uma série de questões neuropsicológicas, enfim. Né? Então, muitas das vezes, a gente precisa sim, muitas das vezes não, né? Nós precisamos tratar a nossa saúde alimentar, né? Para que a gente consiga tratar a ansiedade, tratar a depressão, tratar muitas doenças psicológicas. Então, é um ali, né, de mãozinha dada com o outro. E é muito interessante porque tem muitos nutrientes que dependem de outros, né? Eu vou dar um exemplo. Tem muita gente que vem com anemia. E aí, nossa, Nutri, tô com anemia, mas tá aqui minha ferritina ok e tudo mais. Às vezes é a falta de uma vitamina C, né? Ah, Nutri, eu tô com anemia e eu como bastante beterraba, bastante feijão. O ferro de origem vegetal, ele não é biodisponível, ele não é tão biodisponível, então precisa da vitamina C para ser absorvido. Então, às vezes, a pessoa está consumindo. Não, né? Os meros mortais, vocês têm dificuldade de entender. Então, assim... Inclusive, você falou do intestino. Tem pessoas que ficam enfesadas e estressadas. Exatamente. Por isso que o termo, né? É enfesada. Por causa do intestino, né? Exatamente. E aí, né, em muitos casos, há necessidade de suplementação. Principalmente porque, hoje em dia, estamos numa rotina realmente mais estressante, né? Uma rotina mais corrida. Há a questão também que tem muita gente trabalhando home office, então não sai muito de casa, então às vezes não acaba tomando sol e tudo mais, então há muito a necessidade das suplementações. E às vezes só com a parte alimentar a gente não consegue suprir essas necessidades de forma adequada. Às vezes até o solo também, né? O nosso solo contaminado, né? Por conta de agrotóxico. Hoje em dia existe muito isso, né? E até puxando o gancho aqui, né? Outros benefícios que podem trazer, né? O controle ali dessa ansiedade exacerbada, por exemplo, essa questão que ela estava puxando aqui, né? O lazer, por exemplo. Gente, é muito importante a gente descobrir e entender do que a gente gosta, né? Tem gente que fala pra mim assim, meu único prazer é a comida. Poxa, gente, olha ao que a gente está realmente se remetendo, se reduzindo, né? A um prazer só. A gente precisa entender do que a gente gosta. Isso ajuda muito o controle da ansiedade. Porque se eu já sei para onde, né, outros lugares que eu posso colocar a minha ansiedade, eu vou evitar sempre jogar para o principal e mais fácil, como a Ellen falou, que é abrir a gaveta e pegar um chocolate. Então, assim, isso tudo ajuda. Quando eu falei da respiração, gente, a respiração que eu uso, que é 4x6 com os meus pacientes, ela é extremamente importante. Então, sempre que você sentir essa crise de ansiedade, sentir aquela angústia, começa ali, respira contando até 4, depois você vagarosamente solta o ar contando até 6, né? Para esse ar ele entrar ali com um pouquinho mais de rapidez, mas sair com aquela, né, aquela leveza. Isso você faz várias vezes. Você vai controlando a tua ansiedade, né? Você vai entendendo. E, pessoas, não esqueçam o quanto é importante a gente cuidar realmente da nossa saúde como um todo. Mas a saúde mental, quando a gente diz respeito à ansiedade, elas, assim, estão literalmente de encontro. Se a gente não cuida de uma coisa, não tem como a gente cuidar de outra. E quando a gente vai, né, passar por esse processo terapêutico para tratar a ansiedade, a gente acaba encontrando a raiz dela. Então, a gente vai tratar várias coisas juntas. A gente vai direcionando para vários lugares, né? Até a gente entrar nesse controle da ansiedade e perceber que ela vai estar sempre caminhando conosco,
mas de uma forma que a gente pode lidar com ela e ela pode fazer parte da nossa vida. Né? Então, Uma coisa também que a gente fez um retiro, até para ter estratégias para trabalhar, né, com os nossos pacientes, do comer atento. Então, hoje em dia a gente vive numa rotina tão corrida, tão estressante, que a gente não presta atenção no que a gente come, né? Às vezes, nossos próprios familiares, né? A gente chega em casa à noite e pergunta assim, o que você almoçou? Nossa, nem sei. Nem lembro. Eu não lembro. Por quê? Porque você estava almoçando, você estava pensando milhares de coisas. Estava lá na frente. Você tava a ansiedade. Exato. Você estava pensando que você vai ter que chegar em casa e fazer não sei o quê, né? Pipoca, gente. Eu sempre dou esse exemplo. Você senta com um balde de pipoca para assistir um filme, você acabou a pipoca, né, em 5 segundos. Nem começou o filme. Aí você vai fazer mais pipoca. Por quê? Porque você não está prestando atenção no que você está comendo. Você está prestando atenção no filme. Então, uma das estratégias para a gente conseguir controlar melhor a nossa fome, né? A nossa saciedade, na verdade, é comer com atenção. A gente sabe, até a gente discutiu muito isso depois do retiro, que as estratégias que a gente aprendeu lá são difíceis a gente incluir no dia a dia por conta da rotina mesmo, que é muito corrida. Será que dá tempo, né? Exato. A gente não senta à mesa, muitas vezes. A gente não prepara a mesa. Eu sempre brinco que... Às vezes nem com a família, né? Exato. Eu tomo um café sentado, meu marido já toma em pé. Tem gente que... Né, a gente tem muitas casas hoje em dia que tem o balcão ali. Você já senta de pé, você tá mexendo no celular. Tudo isso vai tirando a nossa atenção. Né? E assim, hoje em dia tudo tá muito... rápido, muito prático. Então, a gente abre o celular, você já tem tudo na mão, você abre o Instagram, você já tem o Reels ali de alguns segundos. Então, tudo isso traz para você o que a gente antes precisava, né, ter ali uma conversa com uma pessoa. A gente tinha que, pra gente ter essa animação, para essa química do corpo acontecer, de você ficar motivado, inspirado, né? Você assistia um filme todo para esperar o desfecho. Você esperava meses o final de uma novela. Hoje você pega o celular e você tem o começo, meio e fim em 15 segundos. Né? Então, o disparo de tudo é muito rápido. A gente não tem mais aquelas emoções a longo prazo. Então, por isso que a gente fica muito imediatista. Né? Então, a gente fica muito ansioso, porque às vezes... eu acho engraçado, assim, até a questão do... Quando a gente fala de um vídeo longo que você vai fazer, as pessoas falam, não façam vídeos longos. Né? Porque tem gente que não tem mais paciência de começar a escutar alguma coisa. Não faça textos muito longos. Inclusive, olha que interessante. Agora no YouTube a gente consegue colocar 2 vezes, sabe? Assim, acelerar. E no WhatsApp, você viu? Sim. Agora? A gente tem ali 1 vez e meia, 2 vezes. Exatamente. Né? E às vezes a gente não tem paciência de ouvir a forma como a pessoa fala. Ela vai lá e acelera a fala. Mas assim, faz o teste, né, Aline? De fazer um balde de pipoca, sentar à mesa sem distração nenhuma e degustar a pipoca. Você coloca uma na boca, mastiga, sente o gosto, engole. Você não vai conseguir comer uma xícara de pipoca. Se você já vai estar saciado. Porque você ativou todos os sentidos. Paladar, olfato. Você ouviu a pipoca, a crocância, né? Você viu a pipoca. Tem coisas, gente, que se você parar pra pensar, você nunca reparou. Você pega ali, sei lá, seu chocolate preferido, que você come sempre. Você nunca olhou a embalagem dele. Você só sabe a cor que é, porque você pega lá no mercado rapidinho. Lá. Você nunca percebeu, às vezes, se é com 2 L's o nome dele, se é com L só, se tem Y, você vai escrever, né? E não sabe como é que escreve. Uma coisa assim, muito... Então, assim, é uma estratégia muito eficaz para a gente conseguir controlar a quantidade do que a gente come, né? Só que é uma estratégia realmente difícil. Só que, como que dá para inserir, então? Quando você vai, né, fazer uma refeição, pelo menos olha ali o que você está comendo. Né? Você vai se servir num self-service, né? Entra e olha primeiro o que tem de opção. Depois você faz seu prato. Porque senão, você vai, isso eu gosto, isso eu gosto. Quando chega lá na balança, né? Você já está com o prato cheio e você não pegou tudo que você queria. Ou às vezes você fica até frustrado, né? Nossa, eu peguei lasanha lá e eu vi que tem, sei lá, vaca atolada aqui. Eu queria vaca atolada. Eu não queria lasanha. Só que daí você não tem coragem de esse teste. Já, assim, de chegar no self-service, olhar
Sim. E aí depois fazer o prato. Eu percebi que eu já comi, assim, eu coloco menos comida até. Você consegue imaginar o teu prato e preparar ele com antecipação. Porque senão, aquela surpresa que você tem do self-service, do buffet, você vai chegando, eu gosto disso. Nossa, mas isso aqui também eu gosto. E isso aqui também. E aí, quando você vê o prato, já tá enorme. E daí você fala, nossa, eu peguei isso aqui, mas não tinha nada a ver, inclusive, e é uma estratégia tão simples, né? De olhar antes. De olhar antes. Todas as vezes que eu vou em buffet, assim, eu sempre coloco, até eu tava viajando esses dias, eu coloquei um vídeo falando nisso. Eu gravei, eu antes indo no buffet, e falei pro pessoal, gente, essa estratégia é, assim, indispensável. Porque você vai entender, você já vai montar teu prato antecipadamente. Você não vai ter aquela surpresa ali, né? De como que vai ser o prato. Porque você já tá olhando ali, esse eu gosto, né? Você já vai montando. Mais uma vez a questão do planejamento, né? De você ter um planejamento, você ter uma rotina ali. E pra pessoa ansiosa, gente, isso assim, levem muito em consideração. Você tem que se antecipar na organização para você não ficar tendo surpresa. Porque senão você pensa assim, imagina uma pessoa ansiosa. Nossa, eu vou chegar em casa e eu não deixei nada no jeito para comer. O que eu vou fazer para comer? Será que eu passo em algum lugar na volta já? Ou será que eu chego em casa e descongelo aquilo que eu... mas daí não vai dar tempo de descongelar. Eu não gosto de comida descongelada. Então, você percebe como a ansiedade ela faz parte? Se você não se organiza, a ansiedade ela vai sempre te consumir. Né? E como a gente está falando especificamente sobre ansiedade, é importante vocês perceberem o quanto essas estratégias elas são importantes. Porque se a ansiedade a gente deixa ela dominar, a nossa vida ela fica desorganizada, porque é uma antecipação que você não... Porque a ansiedade ela não é uma antecipação positiva igual a organização. A ansiedade ela é uma antecipação que ela deixa você... tonto, assim. Você não consegue realizar aquela tarefa. Você só tá ansioso. Você fica igual ali o cachorro correndo atrás do rabo. Você não consegue... nossa, então que bom, cara. A ansiedade deve ser ótima para me organizar porque eu já tô pensando com antecipação. Muito pelo contrário. Você pensa tanto que você não consegue sair do lugar. Porque você já tá pensando em tudo e, ao mesmo tempo, vira aquela maçaroca de pensamento. E você não produz nada, né? Não produz nada. Você fica só ali. Isso que você falou, eu pensei aqui sobre, assim, você vai... fazer uma viagem de final de semana para um lugar mais próximo. Então, tem dois casos. Tem já aquele vimos caso... que a Aline é viajante, gente. Não sou brincando. Então, é que eu lembrei assim, eu fiz, na verdade, uma associação. Sim. Então, vamos fazer uma viagem do final de semana. Eu tenho duas estratégias. Eu tenho a estratégia de fazer a mala sem olhar o tempo. E aí, eu vou colocando tudo. Ou nada. Porque eu tenho que levar tudo, né? Ou eu levo tudo ou eu levo nada, exatamente. Ou eu posso constar o tempo. Eu vou pra Ilha Bela. Como que vai estar o tempo? Vai estar calor? Vai estar frio? Vai estar ameno, né? O tempo. E aí eu faço a mala de acordo com o tempo. Perfeito, né? Aline. Então, a mesma coisa, alimentação, planejamento, Exatamente. né? Então, você se planeja assim, poxa, a semana que vem, a minha agenda vai estar bem cheia. Eu tenho muitas tarefas, então eu já vou deixar alguma coisa fácil e pronto. Eu, por exemplo, eu gosto de... Antes eu lavava, né? Agora não. Agora eu já compro lavadinho, que é salada. Sim, eu amo salada. Gente, dica de ouro. Já comprem as Não coisas. Camila, você tem dificuldade. Camila eu compra tudo picado. Eu também, tudo. Tudo pronto, lavado, eu picado. pago um pouco mais caro. Mas vale vale a o preço. pena. Vale a pena. Vale, porque senão a gente não vai ter essa organização prévia. A alface, o tomate, vai fazer aniversário dentro da geladeira. Então, se você já sabe que você tem esse problema... se antecipe positivamente. Entende que é a ansiedade de um outro formato, né? Você tá trabalhando ela com outro formato. É uma antecipação positiva. Eu não tô sofrendo por isso. O sofrimento é quando, poxa vida, eu já sei que eu tenho alface, eu tenho tomate, sem lavar lá na geladeira, e eu já sei que eu não vou fazer. Porque não vai dar tempo. Cansada, porque eu tô cansada. Porque isso, porque aquilo. Então, a cabeça da gente já fica ali. E daí, acaba que o tempo que você pediu um delivery e ficou ali esperando o delivery chegar, ou que você desceu para ir buscar o delivery, era o tempo que você ia pegar e ia lavar essa salada. Mas você ficou tão ali ansioso para resolver aquele problema, para aquilo ali, que é igual você usou esse exemplo de viajar mesmo. Quando a ansiedade é negativa diante disso, é exatamente o que acontece. Você fica assim, nossa, não, mas e se estiver chovendo? Então eu já vou levar a roupa para se estiver chovendo. Então eu tenho que levar ali um guarda-chuva, capa de chuva, tenho que levar uma bota, tenho que levar isso, tenho que levar aquilo, uma blusa impermeável, uma bolsa que não vai molhar. Você já tá se antecipando negativamente. Nossa, mas e se tiver... Você nunca pensa assim, ok, você sempre vai pensar se vai estar chovendo muito, se vai estar fazendo muito calor.
né? Pode ver que sempre são extremismos, né, em relação àquilo. Você não para ter aquela estratégia de vou abrir aqui, vou olhar uns dias antes, vou perceber que o tempo vai estar assim. Nossa, tá com uma tendência de chuva, tem 40% de chance de chuva. Então, eu vou aqui avaliar que pode ser que chova. Mas não é aquele desespero, meu Deus, não vou viajar mais, porque vai estar chovendo. Vai ser uma porcaria o passeio. Não, peraí. Verdade, às vezes nem, né? Nem, Às vezes... nem sabe, tá lá 40% de chuva, você já nem vai. Você já cancela. Você já fala, não vai estar bom, não vai dar certo, não vai funcionar. Então, é uma antecipação sempre muito negativa, né? Ou, vai estar calor nesse dia, vai estar 35 graus. Nossa, gente, eu vou levar até aqui alguma coisa, um remédio, porque eu já sei que minha pressão vai desregular, porque eu já sei que não sei o quê. É importante quando nós nos conhecermos, nós nos anteciparmos, mas não sofrer por antecipação. São coisas diferentes. Eu quero agora pegar uma fala sua que você trouxe aqui, da questão do alimento quando criança. Você também trouxe, né? Eu amo verduras, legumes. Eu amo. Eu deixo de comer arroz, feijão para comer salada. Eu faço assim uma travessa. Até o meu marido fala, nossa, você parece coelho. Eu amo. Mas isso vem, sabe do quê? Da minha mãe. Porque quando eu era criança, a minha mãe, ela oferecia, ela trazia, ela colocava ali. E o meu marido já não. Meu marido, ele não é de comer assim. E se eu não fizer cortar, temperar para ele, porque assim, se eu não estiver em casa e ele estiver em casa, e assim, já tá tudo cortado, já tá tudo lavado. É só pegar e colocar no prato e temperar. Ele não, por quê? Porque foi a criação. Então, tudo é sobre acesso. É que nem quando a gente vê uma pessoa extremamente saudável, no sentido assim, alimentação, organização, é porque ela teve o acesso que você não teve. Né? Há pessoas, porque às vezes o pai e a mãe foi lá, é que nem eu acho muito lindo, assim, eu fico assim, muito admirada quando eu vejo um pai ou uma mãe que vai lá, cuida da alimentação, vai lá, e que nem tem uma conhecida minha que ela pega as frutas, as verduras e ela cria personagens para criança. Olha que estratégia memória, também, olha né? que memória afetiva que tá colocando ali no alimento, cativando a criança. Mas isso né? demanda, né, Aline? E nem todo mundo está disposto. Exato. E aí depois você começa a perceber, poxa, aquela família é super saudável. A criança é super saudável. Por quê? Porque ela teve acesso. E não só acesso, o pai e a mãe teve paciência. E às vezes o pai e a mãe não têm paciência, nem com eles, não vai ter com a criança. Aí depois vai querer o quê? Que o psicólogo, que a nutricionista cuide de uma coisa que é responsabilidade deles. Né? E a criança mesmo, né, falando disso, ela não, como a Ellen falou, ela não tem acesso a isso, né? Ela não tem acesso ali sozinha. Então, ela tem que ter um direcionamento. Mas, Camila, eu não recebi esse direcionamento dos meus pais. Por isso que nós temos tanta informação hoje disponível, né? Que a gente passa a entender mesmo essa questão de que, assim, peraí, eu não recebi. Então, o que eu posso fazer de diferente daqui para frente? É até interessante que eu e a Camila, a gente tem muitas afinidades, né? E é legal essa parceria, né? É ótimo. Mas afinidades, assim, até de... Pessoais mesmo, de vida, né? assim, de ter tido as mesmas experiências, de ter morado em sítio. Nós nascemos e nos criamos em sítio mesmo, assim, pé no barro mesmo. E às vezes é até engraçado, a gente estava até conversando antes de entrar aqui pro podcast a respeito das nossas mães, né? Quanto elas são parecidas. E uma das questões é que a gente não gosta muito, por exemplo, de pão. A gente nunca, né? Teve acesso ao pão. Não tinha, padaria. E a gente chegou à conclusão que a gente não gosta muito porque a gente não tinha acesso. Não teve acesso. Não tinha pãozinho tudo é acesso, gente. Não tinha pão francês na padaria que eu já, porque eu cresci em bairro. Sim. E tinha o quê? Tinha armazém. Sim. E a gente morava muito longe, né? Tipo, de estabelecimento comercial. Então, lógico, né? Nossos pais trabalhavam em áreas que tinham comércio. Mas não tinha costume. Mas aí não tinha o pãozinho fresco. Porque ele trazia a hora que saía do trabalho. Para comer no outro dia de manhã. Aí já era um pão amanhecido. Então, eu mesma, né? A Ellen também teve essa experiência, assim. Eu, quando era criança, a gente ficava com fome à tarde, a gente passava no pomar, comia mexerica,
laranja, delícia. couve. A gente comia couve crua do pé, assim, a gente cortava e comia. Né? Porque aquilo ali, a gente sabia assim, muito na natureza já o que podia comer e o que não podia. A gente comia amora, né? Tinha umas amorinhas vermelhinhas até que assim, quase ninguém conhece. Silvestre, né? Só conhece como morango silvestre. Então assim, eu fui criada boa parte da minha infância por uma tia, que minha mãe trabalhava e ficava na casa da minha tia, que é bem senhoria. E essa minha tia, assim, ela me ensinou muito essa relação com a alimentação, sabe? Eu aprendi muitas coisas com ela. Então, por exemplo, ela fazia uma coisa que eu amava. Ela tinha horta. Então, eu gostava muito, assim, de morango. Achava muito bonitinhas, plantinhas. Então, eles me criaram... Assim, ela fez uma horta de morangos. Então, todo dia eu ia com a minha cestinha lá... E colher os morangos, né? Tudo bem que ela colocava leite condensado, mas nessa parte... E isso fica, né, registrado no inconsciente, No entanto, que né? a minha... Assim, se você me perguntar qual que é a sua sobremesa preferida? Morango com leite condensado. Eu amo, eu troco qualquer doce... Porque veio de lá. De lá, entendeu? De lá. Até, por exemplo, eu tava falando com uma paciente que ela é nutricionista também, e a gente tava falando sobre isso, né? Ela tava me contando a história do leite condensado, porque eu sempre comento muito nas minhas redes sociais que é o meu doce preferido, é leite condensado com frutas, no geral. E daí ela tava falando que por muitos anos aqui, né, no Brasil, lá fora, eu já morei fora, tudo, não tem leite condensado como tem aqui. É uma coisa brasileira, né? O leite condensado. Lá você não encontra, assim, só na parte ali de comidas da América do Sul, tudo mais, assim, totalmente diferente. Então, não tem, por exemplo, um pudim, um brigadeiro, igual a gente tem aqui. Mas hoje, esses doces, né, que se tornaram no lugar... Antigamente, o que os nossos avós lá faziam? Era abóbora, né, no tacho com açúcar, né? Era não sei o quê. Doce de mamão. Doce de mamão. Depois entrou o leite condensado. E daí o leite condensado se popularizou na nossa vida. Tudo tem leite condensado. Hoje em dia, o que tá passando a ser? Nutella, leitinho. Pode ver, tá caindo. Então, tem é sazonal também o paladar. A gente vai aprendendo, né, a trabalhar a nossa alimentação de acordo com o que a indústria vai colocando. E o nosso paladar, ele é totalmente treinável. Eu falo isso porque antes eu tomava café com açúcar. Sim. Depois eu passei café com adoçante. Hoje eu tomo café puro. E tá tem gente que fala, bem. meu Deus, que horrível. Hoje eu acho horrível se colocar açúcar ou se colocar, por exemplo, adoçante. Né? É que nem chocolate. Eu amo chocolate amargo. 85%, se tiver de 100%. Sou apaixonada. Eu sou apaixonado. Meu marido odeia. Eu não tenho paladar para amargo. Nossa, eu tenho. Gente, eu amo. Tenho. Amo, Mas adoro. foi treinado também. Foi Sim, treinado. É a mesma coisa para verdura, para legumes. E se vocês pararem para... igual a Aline deu o exemplo da mãe dela que ensinou a comer. Se a gente for olhar, fazer ali um parâmetro da nossa família, nós vamos seguindo, né, Padrões, os padrões. assim, E é muito importante a gente perceber que vai depender muito da gente quebrar alguns padrões, alguns ciclos que não fazem bem pra gente. Sim. Né? E a partir daquilo ali a gente vai gerenciando. Igual a gente que morou em sítio, a gente teve uma criação diferente nesse sentido alimentar. Né? Mas isso, por exemplo, não impediu que eu tivesse obesidade, né? Tanto na infância, a obesidade, ela me veio desde bebezinha, infância, até a vida adulta. E, assim, essa relação eu vejo que tinha muito a ver com a rotina alimentar, por exemplo, da minha família. Mesmo tendo alimentos naturais sempre à vontade, né? Sempre disponíveis ali, tinha outros alimentos também que eram puxados, né? Minha mãe, quando ela era pequenininha, ela foi criada num bar. Ela morava dentro de um bar com a família dela. Então, de madrugada, ela acordava minha avó, para minha avó ir buscar refrigerante para ela no bar. De madrugada, uma criança acordava e minha avó dava refrigerante para minha mãe. E eu lembro que a minha mãe sempre foi muito viciada em refrigerante quando eu era pequena. Então, automaticamente. Eu peguei esse vício para mim. Porque a minha mãe não conseguia controlar essa questão e ela trouxe isso. Ai, nossa, que mãe péssima que você... Não, gente, não é sobre isso. É sobre um hábito que ela foi criando e isso foi passando. Eu tive que romper esse hábito em determinado momento da minha vida. E é em relação à adaptação que a gente estava falando, né, Aline? Que eu dei o exemplo da troca de emprego, da troca de casa. No início vai ser difícil mesmo, né? A gente não consegue tirar doer, o açúcar. vai ser né? desconfortável. Mas vai tirando, eu falo para os pacientes, não consegue tirar de uma vez, vai tirando aos poucos, vai minimizando o consumo até não consumir mais. Foi isso que eu fiz, né? Que nem eu fui tirando coisas assim, né? Você não come, tão saudáveis. você coloca uma colher
inteira de açúcar. Vai tirando, vai cortando aos Coloca poucos. 2/3 dessa colher. E assim, gente, respeitem o processo de vocês. Sim. Né? Você não vai sair do 0 e vai chegar no 100 de um dia para o outro. Tem micropassos aí dentro, né? É verdade. Uma coisa que você falou da criança, né? O pai faz, a criança vai lá e faz. Eu sempre falo, né? Que macaco vê, macaco faz. E o ser humano é a mesma coisa. A criança, ela aprende por exemplo, né? Visualmente, ela vê o pai fazendo. É que nem eu detestava cigarro. Minha mãe, ela fumava, meu pai fumava. Eu ia comprar cigarro na venda para minha mãe. Olha isso. E eu detestava cigarro. E eu fui fumante por 16 anos de uma coisa que eu detestava. Por quê? Porque ficou no meu inconsciente, inclusive vício no jogo. Eu fui viciada num vício do jogo. Perdi mais de 100 mil reais, né? No vício do jogo. Por quê? Porque o meu pai, ele jogava. Minha mãe falava para eu chamar o meu pai para jantar. Eu ia lá no bar. O meu pai ficava no fundo jogando baralho. Eu via o meu pai fumando, meu pai ganhando dinheiro. E uma dada época da minha vida, quando eu percebi, eu estava no jogo do vício. Do jogo, né, no caso. Padrões e não só padrões. Porque né? ficou registrada essa informação. Eu vi até... Não sei se é verídico isso, porque confesso que foi vídeo que eu vi a respeito de um experimento que fizeram com pulgas. Pulga? Colocaram pulgas dentro de um pote com a tampa fechada. E aí elas ficavam pulando até a altura da tampa, porque estava protegida, elas não conseguiam pular mais alto. E aí elas se reproduziram ali, né, outras pulgas, e aí chegou um dado momento que eles abriram esse pote. E eles continuaram pulando até a altura, né, da tampa. Por quê? Porque eles foram criados naquele ambiente. Eu acredito muito nisso. Foi feito um experimento foi como se fosse num consultório. Então tinha atrizes, atores e chegava pessoas que não faziam parte. Não sei se vocês viam. A pessoa ela subia e batia a palma. Aí aqui chegou, não sabia o que estava acontecendo, ela olhava. Aí daqui a pouco o pessoal, os atores e atrizes, levantava, batia a palma e sentava. Aí ela não estava entendendo. Daqui a pouco ela começou a fazer igual. Sim. Sem questionar. Eu até comentei esse vídeo e daí, assim, o meu comentário até viralizou, porque eu coloquei e falei assim, gente, ninguém teve ideia de perguntar pra recepcionista? Então, mas o que está acontecendo? Exatamente. Uma simples pergunta. Como nós acabamos repetindo. Condicionados, né? Assim. Perfeito. Isso é condicionamento. Né? Até dentro da psicologia mesmo, os estudos geralmente são feitos, né? Os experimentos através... Hoje, isso assim, já não é tão cruel como era antes, igual utilizavam os ratinhos, né? O Skinner e tudo mais. Mas, assim, nós somos condicionados. Então, assim, essa quebra de padrão é muito dolorida. Por quê? Primeiro que, às vezes, a tua família está acostumada com isso. Então, quando você começa a quebrar esse padrão, eles ficam horrorizados. Eles te julgam, eles estranham. Como você está fazendo diferente? Exato. Né? Você não pode, você é um dos aceitam, nossos. né? E essa sensação de pertencimento a um grupo, a gente precisa muitas vezes parar e avaliar. Entender, questionar, né? Questionar. E é muito difícil, porque existe toda essa questão emocional da nossa família, né? Da gente se importar, da gente querer agradar pai, mãe, irmão, né? Os tios, enfim. E às vezes aquilo não faz bem pra gente. A gente só vai seguindo aquele rumo adiante, né? Então é muito importante a gente se questionar. É verdade. Somos uma geração questionadora. O fato de eu ter feito nutrição até, né? Foi porque eu desenvolvi muito cedo, né? Cresci, me desenvolvi com seios, tudo. E as pessoas confundiam muito o fato de eu ser mais desenvolvida com o fato de eu estar acima do peso. Então, quando eu comecei a me desenvolver, as pessoas estranhavam, porque eu era realmente muito novinha, tinha 8, 9 anos. Na época não era tão comum, né? Hoje em dia as meninas já estão mais desenvolvidas. E aí eu ouvia muito, assim, cuidado para você não ficar gorda. Cuidado, você vai engordar. Então, aquilo, na minha cabeça, né, acabou fixando, porque eu tinha, 8 anos, 9, já tendo que me preocupar, né, com ficar acima do peso, com você estar engordando. E aí eu comecei a distorcer a minha imagem, falava, nossa, né, e isso acabou gerando, até meus pais não sabem, né, mas na época eu me preocupava extremamente, assim, em fazer atividade física, às vezes me trancava no quarto, fazia 50 abdominais antes de dormir. Olha isso. Porque eu tinha medo de engordar, né? A alimentação, eu ia para a escola, não comia, né? Eu ficava me privando porque eu achava que, né, eu ia engordar.
Então, acabei fazendo nutrição. E tudo tem a até ver... Até para entender isso, né? Para entender isso. O que eu posso comer? Será que realmente eu vou engordar? Né? Por conta dessa distorção de imagem. E olha que a alimentação em casa nunca foi uma alimentação de muitos industrializados, até por conta do que a gente comentou, né? De ter morado em sítio. Então, a gente tinha pouco acesso, né? E o que a gente comia era literalmente o que plantava ali, né? Colhia na hora, né? E o mais básico, era a época de fazer compras de mês. Meus pais iam uma vez por mês no só. mercado, enchiam 2 carrinhos, né? E olha que engraçado, né? A gente falando de infância. Eu já fui uma criança sempre muito ansiosa. Inclusive, eu tomava floral pra ansiedade quando era criança. Com 6 anos de idade, eu lembro, assim, de tomar. Minha mãe oferecer floral, né? O médico pediu pra entrar com floral. E é muito curioso, porque eu já era uma criança, assim... extremamente ansiosa mesmo, né? Por questões familiares, enfim, meus pais são ansiosos. Hoje eu avalio muito, assim, observo. Meus pais sempre foram extremamente ansiosos, né? Meu pai é um homem muito ansioso. Minha mãe, assim, minha mãe roía unha, né? Eu cresci até alguns anos atrás, eu roía a unha também, porque eu via minha mãe roendo unha, né? Depois, hoje em dia, ela não rói mais, mas ela puxa os cantinhos ali, sabe? Eu sempre tem aquele controle. Então, a gente comia rápido, acabava, né? Eu lembro que essa coisa da compra do mês, a gente ia pra cidade fazer a compra do mês lá uma vez por mês. E a minha mãe, ela fazia o carrinho. E eu fui filha única, né? E tinha, assim, uma tentativa, muitas vezes, deles suprirem algumas coisas. Até atenção mesmo, né? E a alimentação era uma forma de suprir minha atenção. E eu lembro que minha mãe deixava eu pegar um carrinho. Tinha uns carrinhos infantis, antigamente, no mercado, pequenininhos. E ela falava, você pode colocar o que você quiser dentro desse carrinho. Gente, era o dia mais feliz da minha vida. Colocar o que eu quisesse dentro daquele carrinho. Só que sabe o que acontecia quando eu chegava em casa? Eu queria experimentar tudo que eu tinha comprado no mesmo dia. Então, eu comia tudo, porque a ansiedade de comer, de experimentar, de abrir aquele salgadinho... Então, eu abria todos os salgadinhos no mesmo dia. Eu abria todo Yakult, refrigerante, suquinho, porque eu estava ansiosa para experimentar aqueles sabores, né? Então, a gente percebe que, assim, essa relação, ela vai passando, ela vai transcendendo. Né? Essa ansiedade de tudo, assim, viajar. Minha mãe brinca até hoje, né? Ela fala, quando a Camila vai viajar, a gente já sabe que ela não vai dormir no dia anterior, né? Hoje eu consigo dormir, hoje eu sou muito mais tranquila. Mas a gente fica ansiosa, né? Mas era num nível, Aline, quando eu era criança, minha mãe e meu pai não me contavam que a gente ia viajar no dia seguinte. Eles não me contavam. Porque eu não dormia. Simples assim. Pra preservar você. Pra me preservar, porque senão eu não ia dormir. Ficava super ansiosa com aquilo, né? Tiveram épocas, assim, da minha vida. Isso não foi sempre. Eu sempre tive bastante facilidade até de falar em público. Mas tiveram épocas na minha vida, assim, no ensino médio, por exemplo, que eu fui ficando tão, assim, ansiosa antecipadamente de fazer as coisas assim, que eu comecei até a ter travas sobre isso, que era uma coisa muito natural pra mim. Né? E daí eu tive que me cuidar. Gente, psicólogo faz terapia também. Né? Sim, é ótimo, né? Recomendo. Acho que é necessário para todo mundo, né? Resolver as questões internas. Bom, Ellen e Camila, o nosso tempo aqui já está... Passou, né? até. Passou. Mas eu vou deixar aqui o convite. No relógio. Mas eu vou deixar o convite aqui para vocês retornarem, porque eu acho que dá para a gente explorar muito mais, trazer questões aí sobre a compulsão alimentar. Sim. A gente pode explorar bastante essa questão, e principalmente essa questão da família, né? Perfeito. Como que a gente pode ajudar a conduzir a família? Né? Porque, às vezes, como o pai não teve, a mãe não teve, vai dar o quê para a criança? Né? Então, eu acho que vale um próximo podcast para a gente poder explorar. E eu gostaria que vocês deixassem um recado final, uma mensagem final aí para quem está nos assistindo, nos vendo. Gostaria que vocês deixassem aí um... Pode começar. Bom, eu quero realmente que vocês percebam o quanto é importante a gente avaliar, principalmente, né, como nosso tema principal aqui falando sobre ansiedade, né, avaliar em que nível que isso existe dentro da sua vida, o quanto isso pode estar te atrapalhando, e procurem ajuda profissional, né? Conversem com pessoas, exponham isso, porque, assim, como a gente está falando aqui da relação familiar, muitas vezes a gente não aprendeu a colocar isso em pauta. Então, tenham os pés no chão, que a ajuda sempre será bem-vinda, para melhorar, né? Então, a ansiedade, ela pode, sim, ser algo que vai haver uma necessidade de um cuidado para além, né? Então, assim, fiquem espertos nisso, né? Contem com a gente sempre.
Bom, meu recado não é muito diferente do que a Camila falou, né? Então, manter a alimentação sempre saudável, né? O mais equilibrada possível. Isso não quer dizer que vocês precisam se restringir, não possam comer as comidas, os alimentos ali que te dão conforto, que te dão uma sensação ali de bem-estar. É só a gente tentar manejar melhor, né, essa ansiedade para que a gente possa, então, né, ter esse equilíbrio e consumir, né, os alimentos de uma forma mais equilibrada, no geral. Então, além da alimentação, sono, né? Então, ter um sono de qualidade. Eu sei que é difícil, às vezes, a gente se organizar, né? Às vezes, a rotina é tão corrida que priva a gente um pouco do sono, mas entra naquele ponto que a gente também comentou de se priorizar, né? A gente prioriza o trabalho, a gente prioriza nossos filhos, os nossos pais, enfim. A gente coloca tudo como prioridade e a gente não se enxerga como prioridade. Então, acho que a dica principal é essa, né? Se priorizar. Porque se a gente não tiver com a alimentação em dia, se a gente não estiver bem, né, mentalmente, psicologicamente, a gente não consegue cuidar de ninguém. Então, acho que a mensagem principal é se priorizar. Se colocar em primeiro lugar ali sempre, né? E aonde que as pessoas encontram vocês? Hoje, né, elas encontram a gente com muita facilidade nas redes sociais, né? Então, meu arroba lá é camilabueno.psi. Então, é facinho de encontrar. E também, né, além do Instagram, estamos com novidades, né? Tá saindo do forninho a nossa clínica aqui em Mogi das Cruzes, presencial, que vai ser ali na Vila Oliveira. Ela já está ali, né? Se estruturando. Então, acreditamos que ainda esse mês a gente já vai abrir ela ao público mesmo. A inauguração vai ser convidadíssima. Pra a gente tomar não tem uma data ainda com a gente. de uma inauguração. Assim, a gente quer mesmo fazer ali um coffeezinho de inauguração. A gente não tem uma data, mas a clínica já vai estar em pleno funcionamento esse mês. Legal. Então, tem agora o atendimento presencial nesse... Né? E aí, além tem mais espaços aí. Eu também estou nas redes sociais, né? O meu profissional é @nutrielembelo. E eu atendo também em outras clínicas, né? Além da nossa agora, né? Como nutricionista clínica e também na área esportiva. E nas clínicas possibilitam alguns convênios, né? Então, não faço só os atendimentos particulares. Mas aí lá nas redes sociais está tudo descrito, os locais onde eu atendo, onde me encontrar. Legal. Pessoal, eu recomendo que vocês acompanhem o trabalho delas. Conheço, tá? Eu conheço e recomendo também. E é isso, agradeço muito a presença de vocês, aprendi muito com vocês. E fica o meu convite para os próximos podcasts. Com certeza. E muito obrigada a você mais uma vez, Aline. Confiança que você está tendo a gente, pra gente é muito especial. Obrigada. Sempre, as conversas com você são sempre muito enriquecedoras. Obrigada. Eu também aprendo muito com você. Obrigada, meninas. Tchau, gente. Foi um prazer. Até.